Deixa eu olhar se o microfone está certo da câmera. Está certo da câmera, quer ver? Testando, testando. Depois a gente corta esse começo de gravação. Já começou a gravar? Já. Boa tarde, gente. Eu queria apresentar duas pessoas que vão mais contribuir para a nossa discussão hoje. Então, a Bruna você já conhece. Ela vai apresentar esse Journal Club. E a doutora Sabrina veio nos contemplar com sua presença e experiência em cuidados paliativos e cuidado de familiares aí. Então, boa apresentação, Bruna. Bom, gente, hoje eu vou discutir com vocês esse estudo que foi publicado no Lancet em janeiro desse ano, que é o estudo COSMIC, que vai tratar sobre uma estratégia de intervenção em 3 etapas sobre o luto prolongado. A experiência do luto é uma experiência única que vai depender de uma série de fatores. E o luto prolongado ele é um transtorno que vai ter sintomas psicológicos, transtornos comportamentais de não adaptação à perda. A incidência ela é extremamente variável na literatura. Eu encontrei boa parte dos estudos, eles eram unicêntricos, muito pequenos, assim, não achei nenhum com corte que fosse representativo de uma base populacional. E tem essa variação de 5% a 52%. Acho que até uma das outras coisas que contribuem para a gente não ter uma incidência um pouco mais, não sei se fidedigna seria a palavra, mas a gente não tinha até então um score, um critério diagnóstico que de fato fosse usado, fosse unânime entre os estudos. Tem uma heterogeneidade grande entre eles. O maior que eu achei foi um estudo do grupo FamiRé, que foi o mesmo que publicou o COSMIC, que mostrou uma incidência de 52% do luto prolongado, e entre os fatores associados era, de fato, uma comunicação não satisfatória com a equipe da intensiva que aumentava o risco de luto prolongado. Sobre ensaios clínicos randomizados para estudar intervenções para melhorar a comunicação, eles são ainda mais difíceis de encontrar, e boa parte deles, eles não avaliam o luto prolongado como desfecho primário, mas sim depressão, ansiedade ou transtorno de estresse pós-traumático. O luto prolongado sempre fica como desfecho secundário ou não é analisado. Eu encontrei esse estudo do New England de 2007, que foi um RCT multicêntrico em 22 UTIs, e a intervenção foi uma conferência padronizada, tinha um mnemônico Valerie que eles usavam, e falava basicamente assim, de entender quem era o paciente, os valores dos familiares, é basicamente o que a gente aprende em uma reunião familiar, e depois da reunião eles entregavam uma forma de panfleto sobre o luto. E o desfecho primário era uma escala de transtorno de estresse pós-traumático. Foi um estudo positivo, assim, no grupo intervenção teve teve menor incidência de transtorno de estresse pós-traumático, e no desfecho secundário também teve menos ansiedade e depressão. Olhando os dados desse estudo, o que eu quis trazer, assim, que eu achei interessante, é que a duração da reunião familiar era bem maior no grupo intervenção, e principalmente o tempo que a família ficava falando, assim, foi 5 no grupo controle e 13 no grupo intervenção. Esse outro estudo do New England foi um estudo bem maior, ele avaliou 1.420 familiares, e também era uma estratégia multiprofissional de reunião familiar. E eles iam avaliar como desfecho primário a escala de ansiedade e depressão 6 meses depois do óbito. E aqui foi um desfecho neutro, eles não encontraram diferença entre os grupos, mas no grupo intervenção a qualidade da comunicação tinha sido muito mais efetiva. E por fim, esse último estudo de 2017, ele usou uma estratégia diferente de uma carta de luto. Então, 3 dias depois que o familiar tinha falecido, alguém da equipe que tinha participado diretamente do cuidado escrevia uma carta à mão e enviava para os familiares. E eles olharam o desfecho de ansiedade e depressão 1 mês após o óbito, e foi um estudo negativo. O grupo de intervenção foi pior, e inclusive, olhando assim os desfechos secundários, o luto prolongado foi maior no grupo que recebeu a carta. E daí a gente chega no estudo COSMIC, que é o que a gente vai discutir. Esse estudo ele foi publicado pelo grupo FamiRé, que é um grupo francês, criado por um intensivista, assim, já tem mais de 20 anos
de estudos, e eles justamente tratam sobre essas questões de comunicação dentro da UTI. Então, foi um ensaio clínico randomizado, pegaram 34 UTIs da França, metade eram UTIs que já participavam de estudos dessa rede, e a outra metade eram UTIs que ou nunca tinham participado do estudo, ou que já tinham participado há muito tempo, e eles não especificavam há quanto tempo tinha sido. O paciente era o familiar, que tinha familiar de um paciente que ia ter alguma limitação de suporte, seja retirada do suporte ou não escalonar medidas. A intervenção era a estratégia que eu vou detalhar mais para frente das 3 etapas. O controle era o cuidado habitual, e o desfecho primário era a avaliação do luto prolongado 6 meses depois do óbito. Esse ensaio foi feito uma randomização em cluster para diminuir a contaminação entre os grupos. Eles usaram blocos de permutação, o tamanho não era divulgado, e tiveram 3 períodos de recrutamento. Então, a cada período, eles randomizavam 12 UTIs, totalizando um tempo total de estudo de 24 meses. Sobre o familiar que eles escolhiam, eles pegavam o familiar mais envolvido com a equipe da UTI, o paciente tinha que ficar pelo menos 2 dias lá, e eles eram excluídos basicamente os pacientes que seriam os familiares dos pacientes que eram candidatos à doação de órgãos, porque ia ser outra equipe que ia fazer a comunicação, e que algum familiar que não falasse francês o suficiente para participar de uma entrevista por telefone. A intervenção, então, foi uma intervenção simples, feita por médico e pelo enfermeiro. Então, primeiro tinha a decisão sobre limitação de suporte, e depois disso que o estudo começava. Então, a primeira etapa da intervenção era uma reunião familiar que participava tanto o médico quanto o enfermeiro juntos, e nessa reunião eles iam abordar os valores iam conhecer um pouco mais da família, tirar dúvidas sobre o processo, inclusive sobre o processo do óbito, deixar o caminho de comunicação aberto para que o familiar demonstrassem os sentimentos. Depois, de fato, era instaurado a limitação do suporte, e o paciente entrava em processo de óbito naturalmente. A segunda etapa acontecia durante a fase ativa de morte. Então, o médico ou o enfermeiro entravam no leito do paciente, os dois entravam em momentos diferentes, separados, e dentro do leito eles conversavam com o familiar, deixavam com que eles demonstrassem os sentimentos, até abriam um canal para que o familiar pudesse cuidar do próprio paciente. E a terceira etapa era depois que o óbito acontecia, e daí eles falavam de questões burocráticas, expressavam as condolências, e uma coisa que talvez seja um pouco mais diferente, deixar à disposição para depois que o paciente tivesse morrido, e ao longo, na verdade, para enfrentar o processo do luto, Então, eles deixavam à disposição para que o familiar pudesse procurar ajuda se eles tivessem algum tipo de dificuldade durante o processo. Em todas as 3 etapas, eles destacavam para a gente ficar atento à comunicação verbal e não verbal. Então, apesar de ser uma intervenção simples, precisava de um treinamento, então tinha um pesquisador determinado para cada UTI, e fazia o treinamento das equipes. Isso era feito através de reuniões educativas, então tinham vários temas, esses foram os principais que eles discutiam, eles passavam um vídeo, discutiam casos, e depois dessas discussões, eles entregavam um folheto sobre o que tinha sido discutido. E essa implementação durou mais ou menos um mês, o pesquisador ficava na UTI para auxiliar nessa fase de implantação e tirar as dúvidas que iam acontecendo ao longo do caminho. O controle, então, foi o cuidado habitual, e o desfecho eles avaliaram através desse score de luto prolongado, e ele seria definido com um corte maior ou igual a 30. Desfechos secundários teve relação com a experiência do familiar, qualidade do processo de fim de vida e da morte, e sintomas psicológicos com 1, 3 e 6 meses do óbito. Como que a coleta de dados foi feita? E aqui eu peguei só um pedaço de um formulário para a gente ter ideia de como que era feito. O próprio pesquisador, o médico, o enfermeiro que ia lá e fazia a intervenção, ele julgava se a intervenção tinha sido ou não aplicada. Então, era o próprio pesquisador, o próprio intervencionista que ia lá e falava se ele tinha aplicado ou não. Mas a coleta de dados em si era feita por um psicólogo treinado, cegado para o grupo, controle ou intervenção, e era feito através de entrevistas telefônicas no 1º, 3º e no 6º mês.
do óbito. No primeiro vez, eles avaliavam principalmente satisfação com o processo do óbito e com a comunicação. No terceiro mês, sintomas psicológicos. No sexto mês, também sintomas de depressão, ansiedade e avaliavam o desfecho primário, que era o luto prolongado. Análise estatística, para calcular a amostra, eles consideraram uma redução de 15%, um erro tipo 1 de 5, poder de 90%. Pela randomização ter sido em cluster, eles usaram um fator de correção, ficou com uma amostra maior, e eles consideraram uma perda de segmento de 25%, chegando aí em 874 pacientes. A análise estatística era feita por intenção de tratar, todos os testes seriam bicaudados, a estimativa de efeito calculada, demonstrada com um intervalo de confiança, e eles usaram modelos mistos para considerar a correlação intracluster. Como o estudo é em cluster nesse país, a gente vai para o resultado e foca mais nele, né? Vamos ver aí alguns palavrões aí para ver se vocês conhecem. Modelos mistos. Para que serve isso? Primeiro, só uma pergunta. A Bruna já sabe a resposta, mas por que eles fizeram a randomização em cluster? Por que não fizeram uma randomização individual? Tá, quando randomiza em cluster... Porque, por exemplo, quando você randomiza 1 para 1, eu consigo, se eu estou conduzindo o estudo, eu consigo inferir qual grupo que um ou outro pode estar caindo. Ah, é verdade. Eu acho que falou própria intervenção também, né, professora? A intervenção vai ser educar os médicos para conversar, mas fácil ser todo mundo conversar igual. Porque ficar, hoje eu vou conversar assim, amanhã não. Pera, amanhã a intervenção é diferente, entendeu? Assim. Perfeito. Cluster é o grupo, é randomizar um grupo. O grupo aqui é a UTI, né? Em que o paciente internou. Acho que essa que é a ideia. Em português seria randomização agrupada ou em grupo. Seria... Não, o bloco... Tem isso também, a gente vai ver. Então, vocês dizem assim, por que ele randomizou em grupos? Tipo, você pegar uma UTI e falar assim, ó, agora você vai... A gente quer que você siga essa estratégia de comunicação. E a outra UTI você não interfere. Ele vai se comunicar como eles se comunicaram. É basicamente isso. Se você pega uma mesma UTI, você fala assim, esse paciente foi randomizado para o grupo intervenção, esse aqui para o controle, o cara vai começando a gostar de fazer daquele jeito da intervenção e você contamina os grupos. Então, você joga contra a sua hipótese de que essa estratégia seria benéfica, porque o risco de contaminação é muito grande. Então, geralmente, esses estudos de comunicação, frequentemente, ou você pode randomizar o médico, você poderia fazer isso. Só que aqui, como era o médico e enfermeiro, é a equipe, então tem que ser UTI, né? Não tem como. Ficou X meses em um cluster e depois ia ficar em outro, não era? Seria um estudo de que tipo? O quê? O step to edge é uma coisa, mas assim, você começa no grupo controle e termina na intervenção. Isso que o Luiz falou seria um estudo em crossover. Você começa num grupo, aí você dá um período de washout, e aí você vai para o outro. Você pode ter começado no controle virado à intervenção, pode ter começado a intervenção virado ao controle. Só que, para você fazer um estudo crossover, o seu pressuposto básico desse desenho é que a sua intervenção vai ter o washout. Tá? Então, entenda o seguinte, eu te ensinei a se comunicar dessa forma. Você acha que se eu voltasse para o grupo controle, ele ia voltar a fazer como fazia antes? Não, eu acho que isso, qualquer um, se ele achou que aquilo era melhor, ele ia acabar continuando daquele jeito. Entendeu? Então aqui ele randomizou o cluster. Então tem UTIs que fizeram intervenção e tem UTIs que não fizeram, ponto. Mas o que é interessante, você consegue voltar um pouquinho, meu? Aí isso tudo a gente vai ser importante para a gente entender o resultado, né? Volta um pouquinho mais lá onde você mostrou a inclusão das UTIs. Aí, ali das UTIs, mais para frente. Isso. O que acontece? Vocês viram, a gente já teve isso Step to Edge, não teve? Teve, né?
que ia incluindo a cada mês e incluindo o número de UTIs progressivamente. Só que todo mundo vai para o grupo intervenção. Poderia ter feito isso. Por que você não faz? O desenho de você incluir todos, ele é menos robusto do que esse aqui. Porque esse aqui você tem um UTIs controle e UTIs intervenção, acabou. Tá? Esse desenho é mais robusto. Só que você não consegue incluir todas de uma vez, porque você tem que treinar as UTIs do grupo intervenção. Então ele incluiu 12 UTIs primeiro, o estudo começou a andar. Depois ele incluiu mais 12 UTIs, o estudo continuou andando, depois ele incluiu mais 10, para dar tempo, nesse meio tempo aqui, entre uma onda de inclusão e outra, você treinar os centros, tá? Então, hoje, o que o pessoal recomenda? Se você tem uma intervenção que você não sabe ser efetiva, o ideal é você fazer esse tipo de desenho em vez do Step to Edge. Porque o Step to Edge que você vai toda vez incluindo uma UTIzinha, o primeiro problema dele é que é fixo o período de inclusão. Então, todo mês você tem que botar uma UTI. Então, se você tiver algum problema logístico no meio, dá trabalho. Aqui não, se você atrasar 15 dias, um mês, não tem problema, entendeu? O segundo problema do Step to Edge é que você tem o efeito do tempo, né? Porque tem o UTI que vai cair no grupo intervenção só lá no final, tem o UTI que foi lá no começo. Entendeu? E aí você pode ter um viés do tempo de inclusão da UTI no estudo. Aqui você não tem esse viés, porque elas foram randomizadas e caiu no grupo ou não. Entendeu? Mas tem que ser poucas ondas também, não dá para ser 10 ondas. Geralmente eles fazem 3, 4, 2, né, de inclusão de centros. Quando faz isso. Que estudos brasileiros que utilizaram esse desenho? A gente teve o estudo Checklist ICU, um estudo brasileiro com 80 UTIs, aqui algumas UTIs aqui da HC participaram. O checklist foi neutro, não deu em nada, por isso que eu advogo contra a utilização de checklist até hoje, porque a gente tem um estudo randomizado brasileiro por causa do JAMA, que mostrou que não funciona, mas mostrou que a visita multi aumenta a satisfação da equipe e tal, e por isso que a gente tem que advogar a visita multi, não checklist. E a gente tem um outro estudo que foi o Visitas, que é um estudo brasileiro de visita estendida versus visita duração padrão, 1 hora, 2 horas. O Visitas era crossover. Por que dá para fazer crossover? Porque é o tempo da visita, entendeu? Aí você fala assim, olha, a visita agora dura 8 horas, ou 12, ou seja, não lembro quanto que era o período exato. E tinha que pegar só UTIs que a visita era estreita, né? UTIs que já tinham visita estendida não iam regredir, entre aspas, para uma visita não estendida, certo? Então eles faziam crossover, eles pegaram as mesmas UTIs. E por que o crossover é o melhor desenho possível? Porque você compara a própria UTI com ela mesma, entendeu? Então esse é o desenho mais robusto, até para ensaio clínico. É que na UTI não dá para fazer ensaio clínico crossover, porque se o paciente morrer, ele não tem como ir para outro grupo, né? Mas quando você está randomizando o cluster, dá, entendeu? Aí você pode argumentar assim, putz, a pessoa se acostumou com a visita estendida. Aí se acostumou, mas depois vai fechar de novo, não tem problema, entendeu? Porque não era o padrão da unidade. Tá? Então esse aqui não dava para fazer crossover por isso, porque ia ter um carregamento da intervenção para o outro período. Tá bom? E aí todo estudo em cluster tem uma complexidade adicional, porque aqui a unidade de análise qual que é? É o cluster ou são os familiares dos pacientes? São os familiares. E aí vai entrar uma complexidade, vai lá onde fala de coeficiente de correlação entre cluster. Acho que no cálculo de amostra fala, né? Ali no cálculo de amostra acho que fala. Esse segundo ponto que você falou, fator de correção pela randomização. Vamos imaginar assim, a gente vai randomizar, sei lá, uma UTI de periferia, que só tem um intensivista lá, que é o que eles conseguiram para tocar rotina, que não consegue falar com as famílias. Tem uns plantonistas lá, alguns clínicos, alguns nem clínica tem. E ele vai pegar uma outra UTI aqui do HC, que é cheio de intensivista, pessoas que estudam comunicação, tal, etc. E aí vai incluir nesse estudo. O que você acha em relação independente da intervenção do estudo? O que vai acontecer com os familiares dos pacientes de cada unidade? Em relação ao resultado, né? Qual vai ser a tendência? Isso, então, os resultados dentro daquele cluster vão ser mais parecidos, certo? É que aqui eu fiz 2 exemplos extremos, né? Tá? Então, quando a análise está no indivíduo, eu vou ter que levar em conta nessa análise que aqueles indivíduos estavam no mesmo lugar. Tá? E é isso que a gente chama de coeficiente de correlação intracluster. Então, no cálculo de amostra,
Você calcula como se a randomização fosse individual, padrão, erro tipo 1, poder, qual que é a sua estimativa, o que você acha que vai acontecer, e você vai inflar o tamanho da amostra para pensar assim, quão parecidos eles são entre si. Aí você tem um cálculo para fazer isso, não vou entrar em detalhes. Tá? Então, todo estudo em cluster vai ter isso, certo? Isso depende da intervenção. Acho que comunicação é uma intervenção que é muito variável e que vai ter muita semelhança entre os familiares do mesmo lugar, né? Porque tende a ter um jeitão, cada unidade tem o seu jeitão de comunicação, né? Tá? E aí, o outro ponto, como aqui ele ia ver em 6 meses o resultado, pode voltar ali. Tem um risco grande da pessoa aceitar participar da intervenção e 6 meses depois não querer receber a ligação mais. Sei lá, teve algum problema tal. E aí vai entrar um problema para a gente, quando a gente for analisar o resultado, eu não sei, nem lembro quanto foi a perda de segmento. Geralmente, perda de segmento pode ter relação com a experiência do próprio paciente. Sempre que o desfecho são essas escalas, por exemplo, o paciente que teve um luto mais complicado talvez não queira falar com ninguém, porque ele teve um luto complicado. Então, eles inflaram o tamanho da amostra para levar em conta essa perda de segmento, mas isso aqui é um viés de seleção possível nesse tipo de estudo. Tá? Então, a gente tem que ver se os autores tomaram todas as medidas cabíveis para reduzir essa perda de segmento. Né? Tá? E vamos ver quanto que foi efetivamente. Tá bom? Por que é um viés de seleção? Porque o paciente que não aceitou receber o telefonema, etc., lá no final, e ele pode, o familiar, né, não aceitar, ele pode, essa não aceitação tem relação com o desfecho do próprio estudo, que é ter um luto complicado, entendeu? Então a gente vai ter que ter isso em mente na hora de interpretar. Você não consegue, aí você tem que assumir, a princípio, que não teve relação com a intervenção, aí tudo bem. Eu não sei, eles falam alguma coisa sobre isso? Como lidar com esse dado faltante? Tá. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que levar em conta na hora de interpretar esse estudo. Tá bom? Pode ser. Não, o que pode ser que, talvez você, que depende se foi influenciado pela intervenção ou não. Se você perdeu 20% e 20%, então, em teoria, você não tem grandes problemas. Agora, se você perdeu mais no grupo controle do que na intervenção, pode ser que a diferença seja maior ainda. Na verdade, não tem como você ter certeza da direcionalidade do viés aqui. Isso, mas aí, bom, esse aí a gente pode, depois a gente discute, mas é só para a gente ter isso tudo em mente, na hora de ver os resultados agora. E por último, depois a gente discute intervenção, só o próximo slide. Então é isso, então é uma análise bem padrão, na intenção de tratar, bicaudado, vai apresentar uma estimativa de efeito de intervalo de confiança e modelo misto, tá? Aí o modelo estatístico é regressão logística, regressão de Poisson, regressão linear, seja lá o que eles forem utilizar. Esse tipo de modelo ele tem 2 camadas, tem a camada do próprio indivíduo e ele tem uma camada que é para corrigir para o efeito do centro, que é isso que a gente falou. Tá? Quando vocês virem esse nome, é chamado de modelo hierárquico, misto, efeito randômico, tem vários nomes aí para fazer essa correção. Bom, dúvidas? Então vamos lá. Então, os dados foram coletados de fevereiro de 2017 a outubro de 2019, então antes da pandemia. Apesar desse estudo ter sido publicado em janeiro desse ano, tudo isso aconteceu antes de ter restrição de visita, enfim, então o estudo não sofreu influência disso. Nas UTIs, morreram 4.334 pacientes, boa parte deles não se encaixavam nos critérios de inclusão, chegaram num total de 875 familiares, que é bem próximo da amostra calculada inicialmente. Teve uma perda de segmento aí no primeiro até o 6º mês, mas ficou dentro do esperado, que era 25%, teve 20% no grupo controle e 21% no grupo intervenção. Aqui são as características das UTIs, os grupos ficaram bem equilibrados, o predomínio era de UTIs mistas, né, clínicas e cirúrgicas, e tanto o porte da UTI quanto o perfil delas ficaram bem semelhantes. Com relação aos pacientes os pacientes que morreram, né, o predomínio era de homens, ali, uma idade um pouquinho mais avançada, né, uns 70 anos, o tempo de permanência na UTI também ficou parecido, entre 7 e 8 dias, e a maior parte eram de pacientes clínicos que já tinham algum prejuízo funcional prévio. Aqui é mais com as características relacionadas ao final da vida, então teve um pouco de diferença entre os grupos, principalmente com relação
a limitação de suporte. A presença dos familiares no momento do óbito foi maior no grupo intervenção do que no grupo controle, principalmente relacionado assim, a práticas religiosas, de ter um capelão no momento do óbito. E o que mais me chamou a atenção, esses últimos 4 itens, eles fazem parte da própria intervenção. Então, eu já esperaria que no grupo intervenção eu tivesse uma proporção maior do que no grupo controle. Mas, olhando só o grupo controle, me incomodou um pouco que só 67% teve uma reunião de fim de vida. E até olhando as outras coisas, assim, o médico ou o enfermeiro que entraram, que conversaram com o familiar depois do óbito foi muito baixo, né? Foi menos de 30%. Com relação aos familiares, que de fato eram o objeto de estudo do trabalho, predomínio de mulheres, que eram parceiros ou filhos do paciente, e tinha assim, os grupos ficaram equilibrados e o suporte familiar era bom. Aqui são os resultados das etapas, então, praticamente todos os itens foram cumpridos, né, tinham um grau de implementação alto, e eles eram sempre feitos por pelo menos um dos membros da equipe, a minoria era feita por ambos. E uma das coisas que teve talvez uma taxa de implementação menor foi justamente de discutir sobre o envolvimento do familiar no cuidado do paciente. Aqui da etapa 2, seguiu o mesmo padrão, e aqui a gente vê talvez um reflexo da etapa 1, né? Se eu não discutir na etapa 1 que o familiar poderia cuidar do doente, ele não vai cuidar na etapa 2. E aqui a etapa 3 seguiu também a mesma tendência, não teve nada que me chamou muita atenção. Esses são as perguntas do formulário de luto prolongado. Os intervalos de confiança se cruzaram em boa parte das perguntas, com exceção de 3. Essas duas, que fala basicamente em perda de sentido da vida, e o quanto que lembrar do familiar que morreu trazia algum tipo de sofrimento, assim, quanto que a pessoa precisava evitar isso. E esse último item também, de a vida não ter muito sentido. Com relação ao desfecho primário, então, teve um desfecho positivo, a incidência de luto prolongado no grupo intervenção foi menor do que no controle, teve um odds ratio de 0,6, e os desfechos secundários também, praticamente todos foram positivos. Aqui era o desfecho secundário em 3 meses, o que teve talvez um impacto maior foi no score de transtorno de estresse pós-traumático. E aqui nos de 6 meses, o que mais chamou a atenção foi com relação aos sintomas de ansiedade, teve um odds ratio de 0,6. Então, assim, acho que a gente tem muito mais para discutir do que isso, mas só para começar a levantar algumas coisas de que esse estudo tem uma validade externa limitada, principalmente porque o luto e a forma com que a gente encara isso, depende de uma série de fatores, e a população da França é muito diferente da nossa. Mas é uma intervenção com custo baixo, teoricamente assim, é simples de ser replicada, e não sei se isso é uma crítica válida, mas eu quis trazer isso, que esse score nunca foi usado num ensaio clínico randomizado. Então eu não tinha nem a incidência direito do luto prolongado, eu não tinha um score adequado para isso, e o primeiro estudo que eu tenho é justamente já testando uma intervenção. E de conclusão, assim, bem de reflexões que eu tive com relação a esse estudo, é que em várias situações na UTI, acho que a gente é muito mais médico da família do que médico do paciente, porque se ele morreu, a gente teve um impacto naquela pessoa, talvez num curto prazo, mas para a família, aquilo provavelmente vai ficar ao longo da vida. Então, a comunicação, ela é uma habilidade que a gente tem muito o que melhorar, assim, é uma habilidade treinável, de alto valor, e que acho que pode impactar para a família em muito longo prazo. E que a gente tem que valorizar todas as etapas da comunicação. Eu, pelo menos, na minha experiência, tinha tido pouco, assim, tinha, acho, parado para refletir pouco no pós-óbito, porque a gente está no contexto de UTI, ou então, quando estava na clínica, assim, enfermaria, a gente troca de estágio, não tem contato com a família depois, não sei como que eles ficaram. Então, acho que é algo que a gente tem que pensar, assim, até de se colocar à disposição para os familiares, caso eles tenham alguma dificuldade aí no processo do luto. É isso. Eu passo para vocês só ver o que vocês acharam aí.
E aí? Bruna, parabéns pela apresentação, foi muito legal mesmo. Com relação a essa... Você falou que no pós-óbito eles se colocaram à disposição da família para contato e tal. Você sabe exatamente como que foi isso? Tipo, eles deixaram um número, um vizinho? Não. E eles falam alguma coisa a respeito de quantas pessoas de fato procuraram eles no pós-óbito? Não, família. Entendi. Entendi. Obrigado. O que vocês acharam da intervenção em si, que eles bolaram ali? Vocês querem voltar lá no slide das 3 etapas? Então, discutir resultados também. Em relação ao que vocês fazem no dia a dia. A primeira pergunta que eu falo para vocês é, a gente faz retirada de suporte com frequência, não? A gente é brasileiro, a gente tem medo de entrar nesse meandro aí. E a nossa população talvez não seja tão acostumada, né? Isso é uma questão muito de jeitão. Vou falar uma coisa para vocês, eu 2018 ou 2019, agora nem lembro mais. Eu dei uns cursos de morte cefálica pela MIB, eu ainda dou lá, 1, 2 vezes por ano, né? E aí isso aqui é uma das coisas que mais pega. E aí a gente ficou lá em Minas um tempo, e o pessoal lá sempre falava assim, tá, mas como é que vocês fazem quando a família não quer que desligue? E aí na minha cabeça, a família não tem nem que querer, né? A gente avisa, né? Só que lá é muito comum essa situação, e eu não sei se é erro de comunicação ou se a população já espera que ela tem que tomar a decisão, porque essa cultura foi criada naquele ambiente. Então, mesmo no Brasil, a gente tem muitos Brasis diferentes, entendeu? E a gente que cria, às vezes, a cultura, né? Então, quando a gente fala que a cultura é diferente, essa cultura foi, em parte, criada por nós, né? E o Brasil tem um erro grave na medicina, que a gente se espelha nos americanos, que é a pior medicina do mundo, né? É a mais cara e que tem piores resultados em relação às medicinas do primeiro mundo, né? E a gente tem que espelhar mais os europeus, que são mais custo-efetivos e tem mais longevidade, né? Então, eu acho que a cultura, em parte, a gente cria. Então, só para a gente pensar nessa generalização depois, eu acho, né? Acho que a gente cria a cultura, um ambiente que a gente acha, e se a gente faz um vínculo bem feito desde o começo, quando chegar essa hora, você talvez consiga, né? Se você estabelecer um laço de confiança. Mas é sempre difícil, né? Eu acho que a Sabina vai poder contar mais a experiência dela, que eu acho que ela faz isso muito mais. Mas dá para fazer retirada de suporte também. Não é uma coisa que não dê aqui, tá? Mas o que eu gosto é dessas 3 etapas. Isso aqui é o que a gente fala para morte cefálica. Então, morte cefálica, a primeira etapa é você falar assim, olha, tá muito ruim, pode ser que morra. A segunda etapa é você fala o processo da morte cefálica todo e tal, e no fim você comunica o óbito e fala que ou doa ou vai retirar no fim assim, que vai devolver o corpo da família após a doação, ou sem a doação, se a família não quiser, e não é você que decide isso, vai ser a família com a equipe, né? Então você separa também em 3 etapas. Isso é bom porque a cada etapa a família tem tempo de pergunta umas coisas, depois ela volta, ela tem um novo momento para colar elocubrando, no dia seguinte ter outra dúvida, assim por diante, entendeu? Então esse processo é mais fácil para ir absorvendo as informações, né? Do que você jogar tudo de uma vez. Entendeu? Eu acho que... Também, eu estou falando aqui da minha cabeça, sabe? Eu acho que... Se quiser, já... Não, detalhe técnico é com você, para minha experiência mesmo. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção é que a gente vive em outro mundo, né? Porque se você for olhar o total dos pacientes e os pacientes em que foi feita retirada de suporte, isso é completamente diferente daqui. E eu fiquei pensando por que eles decidiram escolher somente os pacientes no qual alguma medida foi retirada. Não sei se foi uma coisa relacionada à previsibilidade, né? Se você tira alguma coisa, você espera que o paciente vá morrer. Mas se isso fosse aqui, isso criaria um enorme viés, porque o paciente em que você consegue negociar uma retirada de uma terapia que parece inapropriada, no geral é uma família que já confia, que já estabeleceu um bom contato, que você já conseguiu, né?
Então, só pontuando que isso aqui é de outro mundo, né? Generalizar esse trabalho para cá vai ser muito complicado. Mas tem elementos, eu acho que tem elementos que são muito aplicáveis. E eu também gostei, como você, dessa coisa da intervenção, porque durante o processo de morte, um dos grandes medos é sempre o abandono. É o paciente no final do corredor. Por que ele está assim? Por que a respiração está desse jeito? Né? Então, eu acho que esse momento de você entrar durante o processo de morte é uma coisa de cuidado. Eu acho que esse estudo ele é muito bonito porque ele é muito sobre cuidado, né? Ele é muito sobre cuidado com o paciente, zero sobre cuidado com a doença, isso aí já foi. Então ele mostra de uma forma muito bonita como é que você pode heal sem cure, né? Cuidar sem curar. Tem dois pensamentos aí que me ocorreram que chamaram a atenção. Na primeira conversa, o texto descreve essa primeira conversa como explicar para a família que opções terapêuticas são fúteis. Eu acho que frequentemente a gente vai para uma primeira conversa com uma perspectiva mais ampla, que acho que é válida também, de entender os valores do paciente, os valores da família, e com algum receio de, num primeiro momento, colocar que outras terapias outras terapias podem ser fúteis. E ele me parece bem pragmático, em que esse seja um objetivo já para a primeira conversa. E uma outra coisa que acho que é uma fortaleza do estudo, e que a gente faz pouco aqui, é envolver a equipe multidisciplinar no trial como a figura da enfermagem na comunicação, né? Então, acho que às vezes em que eu me vi em apuros, frequentemente fui salva pela enfermeira, eu tenho a impressão de que poderia acrescentar muito em todas as etapas. É raro a gente convidar alguém da equipe multi para uma reunião familiar, e às vezes em que eu tive a oportunidade de participar, foi muito valioso, assim. Então, eu acho que isso pode acrescentar empatia, pode melhorar desfechos para a família, até, enfim, a médio prazo, como pareceu aí. O primeiro ponto tinha sido duas coisas me passaram a cabeça aí, Ana. Porque, assim, eu acho que a gente tem dois momentos de comunicar, dois, bem grosseiramente falando, né? Pode ter muito mais que isso. Acho que o primeiro momento, a gente tem vários trials mostrando isso. Quanto antes você fizer a conferência familiar quando chega, seria essa primeira conferência lá de entender valores, entender que o paciente era, etc. Isso é melhor, reduz o tempo de internação, reduz a intensidade das intervenções, a mortalidade é a mesma, mas isso é bom para a família, é bom para o sistema de saúde, vamos dizer assim, tá? Mas não muda o desfecho clínico do paciente. Para o paciente, em teoria, não é bom, né? Você fazer uma conferência familiar precoce, tá? Eu estou falando aqui bem utilitarista mesmo. Não é ruim, de forma alguma, exato, Mas aí, e esse primeiro momento, eu acredito que eles tenham tido, né? De talvez ter um vínculo inicial, para depois, uma semana depois, que era a mediana, fez um trial de UTI, ou seja lá o que for, não deu certo, falou assim, ó, não está respondendo, agora a gente vai só conduzir a morte dele da forma mais natural possível. E eu tenho algumas pessoas que passaram lá pelo menos pelo Azulay lá, por exemplo, lá quem decide quem vai para UTI não é o intensivista, não é quem pede o leito. Então, se o intensivista avalia o paciente, ele fala assim, se não adianta nem ir para UTI, o paciente não vai. E quem tem que comunicar não é nem o intensivista, ele comunica a pessoa e a pessoa lá se vira e fala, ó, o intensivista avaliou, não é nem o caso de ir para UTI, é assim lá. Lá a população espera que o médico diga o que tem que fazer, como regra geral, sabe? É claro que pode ter situações mais complicadas, né? Eu acho que isso sempre pode ter, mas eu acho que já existe essa expectativa. Que o médico decida e avise, e não que seja uma decisão compartilhada, que é o modelo americano, que talvez nesse contexto o americano se adapte um pouquinho mais ao nosso. Mas a gente pode se adaptar para a situação também, né? Então acho que tem essa diferença grande. E isso tudo vai ter a ver com generalização, né? Esse primeiro passo da intervenção não é necessariamente o primeiro contato do intensivista com a família, né? Ele já ficou antes, já foi contado antes. Então já deve ter tido algum contato antes. Isso. Porque, assim, olhando a grosso modo, assim, as etapas, tirando a inclusão da equipe multi, assim, é muito do que a gente é ensinado de comunicação, né? Primeiro você vai fazer uma conferência familiar para extrair valores, para definir cuidado, depois você vai explorar
a parte do processo de morrer junto e tudo mais, e a morte do paciente. Mas talvez a gente faça isso de forma menos estruturada depois que é decidido a limitação do suporte. Parece que a gente tem, na prática geral, às vezes a sensação que eu tenho é que a gente se foca muito na decisão. Vai limitar o suporte, vai retirar o suporte. Está decidido, não que a gente abandone o paciente, mas fica menos estruturado. Fica aquele apoio assim, mais, estou aqui do lado, mas não tem uma nova conferência familiar programada, não tem uma nova abordagem junto com a família. Talvez seria um ponto bem legal do que eles botarem, até no que a Sabrina falou, de evitar a sensação de abandono, né? Muitas vezes, assim, isso totalmente da minha experiência, mas às vezes você define que vai morrer, às vezes o paciente, olha, mas já não está mais correndo remédio, tirou isso daqui, às vezes eles não entendem, ficam meio perdidos e acham que o doente vai ficar sofrendo, e às vezes tem muitas partes do processo de morrer que são feias, né? Doente que está gaspeando, horrível, doente está em sororoca, todo mundo já passou um pouco disso daí, né? Então eu acho que um dos méritos bem legais, assim, na minha interpretação, ele ter estruturado isso daí depois. E talvez é o que se reflete no resultado, que tem um tempo da equipe com a família muito maior. Eu não sei nem se é o processo em si, ou se é simplesmente porque ele obrigou a equipe a estar mais junto ali da família. Eu tenho a impressão que quando a gente negocia limitação de suporte, a gente ainda foca muito no que não vai fazer, porque isso está na nossa cabeça, e pouco no objetivo do cuidado do que fazer. Então, por exemplo, eu não sei se a gente chega e fala, olha, a gente vai tirar esse monitor porque isso aqui fica apertando o braço dele. E aí isso fica fazendo barulho, isso incomoda. Tem estudos que mostram que barulho incomoda o paciente da UTI, é uma coisa que mais incomoda. Então, olha, o nosso objetivo agora é que vocês possam ficar juntos. Então, a gente vai, em vez de deixar aqui no meio do salão da UTI, a gente vai deixar num lugar com mais privacidade. Então, a parte positiva, as pessoas têm muita dificuldade de dizer, agora é cuidado de conforto. Mas o que é isso? É conforto o quê? De que jeito para quem? Né? Então, isso é individual, e eu acho que a grande dificuldade, a gente foca muito na decisão, porque existe muita resistência a essas decisões, porque a gente está dentro de um sistema muito mais, assim, muito... Aí, no geral, né, todo mundo quer tomografias, e check-ups, e exames de controle, e muitas coisas que, no geral, não são benéficas, mas que a gente tem essa cultura de demanda, né? Então, quando a gente apresenta um plano, que é um plano de cuidado focado em conforto, a gente tenta colocar todas as camadas em que isso vai ser confortável, né? E isso, inclusive, por exemplo, a retirada da monitorização e a explicação de todos esses itens, para que não tenha essa falha de comunicação e essa sensação de que a coisa que não está correndo é um abandono. Então, olha, tá vendo como ele está inchado? O soro agora não vai trazer nenhum benefício, ele vai ficar mais inchado, com mais dificuldade de respirar. Então, agora, isso não está fazendo bem para ele. E aí, várias outras intervenções. Eu tive uma experiência interessante recentemente num plantão, discutiu sobre, na verdade era o withholding, né? E aí a família perguntou, doutor, e agora? Eu gostei que ela perguntou, porque daí eu falei que podia ficar agitado, falei que podia ter falta de ar e com secreção. Bem leigo mesmo, assim, pode ficar cheio de catarro, às vezes o barulho é feio, mas ela vai estar com remédio, ela não vai sentir nada disso, entendeu? A família começou a ficar com sororoca, ficou dispneica, ficou agitada, aí ligou o midazolam, ficou tranquilo. Ansiedade baixíssima da família, sabe? Não é aquela família que fica toda hora chamando e tal. Geralmente isso é porque você não orientou ou porque você usou termos técnicos. Vai ter dispneia. E quando não, é dor, todo mundo entende, né? Quando se fala em aliviar a dor, mas aliviar a dispneia, às vezes o pessoal não entende. Morfina, morfina ajuda, tira a sensação, né? Aí você tem, às vezes, os analogias e tal, né? Acho que... Isso. Aí isso que eu entrar no outro ponto que a Ana comentou. Isso tem duas formas de a gente fazer. E aí aqui a gente segue o caminho que dá para seguir aqui, mas a gente falta seguir um outro caminho. O caminho que dá para seguir é o quê? Você trazendo a equipe junto e a equipe aprendendo. Mas eu acho que, do mesmo jeito que a gente está falando de comunicação e que a gente se treina e está aprendendo, a gente tinha, acho que toda a enfermagem do hospital que trabalha em áreas críticas tinha que aprender a se comunicar melhor também, como a gente faz, né? Não só aqui do HC, né? Eu acho que em todo lugar. Isso às vezes não é tão valorizado, né? Tem pessoas que se às vezes você não conhece, ou você acha que não, mas também na hora de uma conferência é excelente para falar com a família, né? Porque sente muito. Então, eu acho que isso é uma coisa,
acho que a gente tem que incluir ao máximo, tem que ter um pouquinho de cautela só, porque às vezes é uma pessoa que não está preparada para fazer aquilo, acho que tem que ter um pouquinho, não sei se o que a Sabrina acha, mas tem que ter um pouquinho de sensibilidade em relação a isso. Pessoa que você vai levar junto, no caso aqui, né? E se ela tem algum treinamento. Mas isso, quando vocês estiverem no trabalho de vocês vão se acostumando, vão saber quem que é melhor para isso, quem que não é, entendeu? Mas a gente tinha que ter uma aba assim, quem não está tão bom, a gente tinha que conseguir trazer para cima também, né? Como equipe e aprendizado a longo prazo. Aqui a gente tem um modelo de visita muito médico-cêntrico, né? A gente faz as conferências lideradas, mas no Palio, onde eu fiz minha formação de cuidado paliativo, não funciona assim. A assistente social lidera a conferência familiar de definição de objetivos de cuidado, muitas vezes a psicóloga. Quando a gente foi visitar a paciente no hospital, quem nos orientou foi uma psicóloga, eu só fui descobrir que ela era psicóloga, porque ela falou, porque para mim, ela, sabia todos os dados do caso, inclusive da parte clínica. E a gente já teve uma experiência na UCI, que foi um caso muito particular, não é exatamente relacionado a fim de vida, mas era uma paciente que tinha tido um AVCH e perdido o bebê, e tinha um aneurisma gigante, e aí a equipe optou por não dizer a ela que o bebê tinha morrido, por uma orientação de outra equipe, daquele jeito e tal. E aí a gente planejou de contar no outro dia com o marido e tal, mas evidentemente uma hora a paciente percebeu. E quem tinha estabelecido o melhor vínculo com essa paciente era uma enfermeira. E naquele momento foi para quem a paciente expressou esse medo, essa preocupação da equipe estar mentindo para ela. Então, isso é ajustado, inclusive, dentro das relações. Então, a gente teve, por exemplo, no COVID, pacientes que se recusavam a ser entubados, que confiavam mais na Fernanda, que era quem botava máscara, quem botava alto fluxo, tirava o alto fluxo, falava, olha, você viu que ontem, quando a gente botou esse aqui do nariz, você ficou bem, hoje você não tá? Você está precisando de mais ajuda. Então, eu acho que uma reflexão que a gente pode ter é de talvez acreditar e confiar mais na nossa equipe para essa função. Tive a oportunidade de trabalhar no hospital oncológico nesses últimos 2 anos também, e tinha uma coisa legal que eles faziam muita conferência familiar e geralmente era muito com a equipe multi. E aí sempre tinha psicólogo, geralmente tinha assistente social, era legal porque às vezes até aquele familiar que é mais distante, ele aproveitava ali para já tirar umas dúvidas burocráticas com o assistente social. Coisa que a gente não sabia, mas quando morreu, o que é o processo? O que eu tenho que fazer? Para onde que vai mesmo não só as pessoas que estão muito emocionalmente envolvidas, mas até o contexto da família como um todo se beneficiava disso aí. A amiga da família que está lá porque ela vai conseguir manter a cabeça no lugar e cuidar dos processos do fim de vida. E é bom a gente saber, é uma demanda comum. Acho que essa cultura a gente tem que criar, né? Aqui a gente tem barreiras, mas algumas dá para vencer, né? Bom, agora vamos... Muito bonitinho a intervenção, todo mundo achou legal, agora vamos para o resultado para ver se é isso mesmo. Eu vi, foi 20%. Isso não... ó. Não. Isso. Foram motivos diferentes de perda de segmento. Mas isso é interessante mesmo. Bom, isso a gente deixa lá. É um viés do estudo. Tá? Que tipo de viés que é esse? Você perder segmento. Em inglês eles chamam de attrition bias. É viés de perda de segmento, seria a tradução em português. Mas é um tipo de viés de seleção. Qual que é o problema? Por que de seleção? Porque o motivo da perda de segmento pode ter a ver com a intervenção. Tá? Então, você selecionou familiares, no caso aqui, diferentes devido à natureza da intervenção. Tá? Que a gente só tem 3 tipos de viés. Viés de confusão, viés de seleção e viés de mensuração. Né? Então, esse é um tipo de viés de seleção. Vamos para os resultados. O principal lá, o desfecho primário, né, dos familiares. Aqui é interessante que eles mostraram como que foi os indicadores de processo, né, da intervenção, para ter uma ideia do que foi diferente. Né. Tá lá. Então, eles mostraram ali 21% e 15%. A hipótese inicial era quanto, você lembra? 50 para 35, né? Então, eles erraram bem, né? Eles achavam que ia ter muito mais luto ruim, prolongado. Isso pode ser uma consequência da perda de segmento. Talvez quem não quis falar e quem não atendeu é quem estava com um luto pior, né? Nada desse questionário aí.
não achei. Bom, então talvez a gente chegue depois nisso. Mas a única coisa que eu queria falar é que, assim, luto é individual e é uma coisa muito difícil colocar numa caixinha, né? Há quem diga que a dor de quem perde alguém, a dor do luto, ela nunca diminui. É você que cresce ao redor dela, é você que vai se adaptando e encontrando recursos. Então, quando eu olhei para as perguntas desse questionário, eu não identifiquei as questões que eu tenho a impressão que, pelo menos na fase aguda, trazem maior sofrimento. Mas a gente vai falar disso mais. O que eu queria entrar aqui é assim, quando a gente lida com escala, a gente está acostumado a ver, vamos ver, quais os 600 estão acostumados? Mortalidade, sobrevida em X meses, SOFA, delta SOFA, sei lá, que é uma escala que tem seus defeitos. Ranking, GOS, vocês já viram alguns desses aí, né? E vão ver outros. São desfechos, é um pouquinho mais fácil a gente lidar com eles. Quando o desfecho é uma escala, a primeira coisa é que toda escala tem que ser muito bem validada, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa terminologia, validade de construto, e em inglês é face validity, eu nem sei como traduzir. Que é isso que a Sabrina falou, para a Sabrina essa escala não tem face validity, pela que ela viu a escala, ela não pega o que tem que pegar. Isso é um especialista olhando e fala assim, essa escala aqui não pega o que teria que pegar, tá? E validade de construto é assim, talvez seja, não, mas eu acho que isso pra gente é importante, E aí tem várias formas de validar a escala. Ela é criada porque você fala assim, eu quero analisar vários construtos dentro daquela escala. Então, por exemplo, a escala de depressão e ansiedade, essa é a mais validada, o RADS, essa é extensamente utilizada, validada, traduzida em português, a gente tem tudo aí, se a gente quiser aplicar. Com adaptação transcultural, que você tem que fazer esse tipo de adaptação, né? E aí essa escala, essa validade, você testa vários construtos, né? Então, ansiedade tem vários subconstrutos dentro de ansiedade, aí forma ansiedade. Depressão tem várias coisas dentro de depressão. E aí você procura ter pelo menos um item para cada um daqueles. Os itens, em teoria, se você for dar um peso, eles têm que ter o mesmo peso, né? Então tem várias coisas na construção da escala para ela ser válida. Então, realmente, ser uma escala pouco utilizada já deixa a gente meio, né, dar uma reduzida. Mas tem um ponto principal, quando você vai interpretar a escala, qualquer que seja, que a gente geralmente trabalha como média mesmo. Por mais que seja uma escala, como ela tem cada valor não tem um significado inerente, né, mas como ela tem uma dispersão grande de números, dá para você analisar como um teste T, como alguma coisa assim. Aqui, no caso, seria uma regressão linear dentro de um modelo misto, contemplando o efeito do centro. É o que eles fizeram. Aí você vê que a média foi de 23 para 21. Tá? Ou 23,5 para 21. Variou 2,5 pontos a escala, na média. Que é justamente isso aqui. E aí tem um outro conceito fundamental, que chama diferença mínima clinicamente significante, quando você analisa esse tipo de resultado. Que antigamente o pessoal falava, é a diferença entre significância estatística e significância clínica. É que hoje a gente não fala muito isso, porque isso é para escala. Por exemplo, o pessoal fala assim, a pressão reduziu 5 mil de mercúrio. Mas 5 de mercúrio não é nada, né? Você pode pensar nisso, não vale a pena. Aí a questão que fica aqui será que reduzir em um ponto, que está dentro do intervalo de confiança, isso aqui é clinicamente significante para o familiar? Não sei, talvez não, né? Aqui ele cortou. Sempre que você corta, você perde informação. Então, para mim, o resultado que eu mais olho é esse aqui, do ponto de vista prático. Tá? Porque quando você bota num ponto de corte, você perde informação, né? Pode ser que tenha um que deu um monte de 30 a mais aqui, e aqui tinha um monte de 29. Aí, por causa de um ponto, chamei de luto prolongado, e aqui não, entendeu? Então, que é mais ou menos isso, por causa de 2 pontos, na verdade. Entendeu? Por uma escala que vai de... Você lembra de quanto a quanto? Então pronto. Então, acho que esse que é o questionamento que a gente tem que se fazer. Olhando assim, talvez, eu não sei qual que é a diferença mínima clinicamente significante. Isso também você valida uma escala e depois você pode validar qual que é a diferença mínima clinicamente significante, e aí você não vai olhar se foi diferente entre os grupos. Você vai ver se o intervalo de confiança cruza a diferença minimamente significante, e não o zero, não a nulidade. E aqui, no caso, eu acho que deve cruzar, né? Porque -1, uma escala de 65 pontos.
Perfeito. Acho que é tudo luto, né? Acho que ela é feita para luto, mas realmente os contextos podem ser diferentes, né? Uma morte em casa, uma morte, né? Então, é o mesmo construto, mas situações diferentes, né? Então, vamos pensar assim mesmo. Mas, apesar disso, a gente vai para os secundários mais utilizados. Vamos ver o RADS aqui. E tem escala de impacto? Não usaram a escala de impacto, né? O que eles usaram para estresse pós-traumático? Usaram alguma coisa ou não? Para estresse pós-traumático? Tá. Entendi. Não, mas é Impact Event Scale, que é a escala clássica utilizada mesmo. É a escala clássica. Aí aqui, ó, teve diferença um pouquinho maior para estresse pós-traumático. Em termos da presença de sintomas de estresse pós-traumático foi maior a magnitude do efeito. E para depressão e ansiedade, vamos ver se aqui. Ó, reduziu, mas muito pouco, né? E muito próximo do zero. Então, eu não sei se isso aqui seria clínico, a gente poderia afirmar que é clinicamente significante, entendeu? Sim. Não, é só isso. Eu não conhecia esse Caesar Score, que é uma experiência de fim de vida difícil. Mas isso foi um dos itens em que você teve uma diferença, e é falado muito do luto sobre como a gente pode proporcionar uma experiência, que não vai ser uma experiência, obviamente, boa, divertida, mas uma experiência da qual é possível se recuperar. Então, a impressão clínica que eu tenho é que essa experiência do fim de vida, em que tem alguém entrando na porta para dizer, olha, eu queria ver se tudo está bem. Nossa, mas ela está fazendo esse barulho. Não, mas isso não é normal, mas é comum, acontece em muitos pacientes. O que acontece quando cai alguma coisa no lugar errado? A gente tosse, né? Ela está tão relaxada que ela está respirando e isso já não importa mais, né? Então, eu acho que essa questão da experiência de fim de vida talvez seja uma das coisas mais relacionadas ao estresse pós-traumático ou ao seja lá o que for. Bem, acho que a gente tem que... Isso tudo é para a gente levar em conta essas questões, né? Bom, e aí, o que vocês tiram aí no frigir dos ovos? Quando, na verdade, isso não necessariamente não é o comum na maior parte dos estudos. Isso, para mim, só faz sentido num contexto que você retirou o suporte ventilatório bastante gente. Não sei se tem a ver com o que aconteceu, mas a impressão que eu tenho é que sempre deixa todo mundo mais tranquilo para o paciente quietinho, né? Então, eu não sei, foi semelhante entre os dois grupos, mas eu tenho uma curiosidade de saber que tantos pacientes estavam sedados. Isso eu não... eu tive experiência no Canadá, né? Lá eu vi algumas retiradas de suporte. E assim, sentava, avisava, ó, não tá respondendo, vai morrer, tá bom? A gente agora vai dar conforto, era meio assim. Eu achava que às vezes era até meio duro o jeito de falar. Eu acompanhei algumas conferências lá. Mas aí, quando era choque refratário, eles desligavam a droga, esperavam meia hora, uma hora, se não morresse, aí estubava. Mas não estubava todo mundo. Não sei se foi o caso aqui, sabe? Sim. Eu não sei se é isso, aí já tá meio sedado, né? Então, não sei qual foi. E aí? Foi publicado no Lancet, Azulay. A pergunta é convincente? Vocês acham que isso aqui tem que ser aplicado? Então, vamos começar por lá. Tem que ser aplicado lá?
parece ser adequado para a população deles. Nesse sentido, eu consideraria ter um estudo razoavelmente positivo, mesmo que seja pouco a magnitude do efeito ali. Também ele teve muito menos eventos do que ele esperava, que pode ter falseado para baixo o resultado dele. Onde eu entendo. Acho que pelo menos eu não. Com esse resultado não daria não. Deixa a ivermectina. Considero que para o profissional uma coisa barata nuclear. Não é. Isso eu falo para ser advogado do diabo, porque eu acho que tem. Então eu acho que isso é mais importante. Pode dizer de como se sente mas é só uma observação. Então, não é um eu concordo, tanto é que é um dos motivos que eu acho que ele seria pouco aplicável para a gente, porque geralmente na maioria das UTIs você tem pouca taxa, pouco enfermeiro para a quantidade de pacientes. Talvez na realidade do primeiro mundo você tem uma relação mais favorável, até acho que não seria um dano tão grande. Mas aqui que às vezes você tem um enfermeiro, 2 para 10 pacientes, talvez vá ter prejuízo para os outros pacientes que ficaram desassistidos por tanto de tempo que você vai demandar, né? É, isso é o benefício. E depende da situação, né? Tem plantão que dá, que vai ser mais tranquilo. Mas eu acho, sinceramente, bom, o que eu gostaria de falar, Paulo? Tem o editorial do caramba, o Anders Perner, é um cara, o escandinavo lá, que é chefe do Scandinavian Critical Care Trials Group. Criou o grupo e fez vários tratos. E uma coisa que ele mais fala é que, assim, você tem resultados, né? Esse resultado aqui não é um resultado super robusto. A gente viu, tudo bem, reduziu a ansiedade, outra coisa, mas o desfecho primário não é nada robusto, tá? Ele é totalmente passível de críticas. Mas depende da intervenção que você está fazendo, né, do custo que ela vai ter, você tem que ponderar isso também, né? Então, isso para a gente fugir do valor de P, sabe? Que aqui deu um valor de P significante, mas a gente discutiu significância clínica versus significância estatística. Talvez a significância clínica no luto não seja tão importante quanto parece ser pela significância estatística. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, é uma intervenção que é uma boa prática clínica, né? Você se comunicar melhor, você tá lá junto, vai ter benefício para a família e talvez ter benefício para o profissional de saúde, né? Porque ele se sente mais profissional de saúde e não uma máquina que preenche papel, etc. Entendeu? Então, tem esse outro lado. Não tem um custo adicional em teoria. Tem um custo de tempo do profissional, mas você não está pagando, ninguém vai pagar mais por isso em teoria, né? Então, acho que a gente tem que ponderar tudo isso, quando você vai pensar em recomendar se essa intervenção deve ser adotada como uma prática ou não, entendeu? Acho que é isso que a gente tem que levar em conta aí nesse contexto. Eu gostaria de ver o resultado em alguma UTI que as familiares já têm luto patológico, com certeza, assim, que realmente a intervenção vai mudar a prática, porque muita coisa é semelhante ao que a gente faz no dia a dia, que nem a gente viu ali, né? Então, assim, se você pega uma UTI que, de fato, os familiares têm um luto patológico e a comunicação é ruim, talvez os resultados vão ser mais robustos. Mas é uma situação bem mais difícil, né? Não dá tempo de fazer vinco, às vezes, né? Uma situação... Claro. Mas então, vou te dar um exemplo. Vamos pensar assim, você vira gestor de uma unidade, aí te convidam para ser chefe de uma UTI X aí. Aí você chega lá, você vê que a comunicação está tudo uma desgraça. Digamos que você monitore alguma ferramenta aí de avaliação de satisfação do paciente, do familiar, e está tudo ruim. E você identifica que a comunicação é um problema. Você começaria por onde? Por isso aqui, pelo começo, isso vale para todos aí. Porque isso aqui é um processo. Que eu vou dizer para vocês, eu transitei pelo meio da qualidade por 2 anos e meio da minha vida. Eu tenho um certo algeriza atualmente, mas também reconheço a importância. Eu acho muito mais importante a gente falar em cultura. Você desenvolver a cultura do ambiente, tá? E aí desenvolver a cultura de segurança, desenvolver uma cultura de qualidade e uma cultura de comunicação adequada, né? Você começaria por onde isso? Você pode chamar de um processo de comunicação, não tem problema. Mas e com a família? Visita multi, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa básica, né?
mas o que você faria assim, olha, aqui, sempre que o paciente chega, a gente faz tal coisa para ter uma melhor comunicação. Ou a gente tenta, né, sempre que possível fazer isso. Eu vou dizer a minha opinião. Primeira coisa é lá no começo, é fazer uma conferência familiar inicial, para entender quem é o paciente, né, para você tirar tirar o nome da doença dele, saber que é o seu João. Agora, recentemente, teve aquela ideia que o pessoal trouxe, foi para a mídia, né, do prontuário efetivo, isso é uma coisa que a gente fazia, a gente só não tinha dado um nome, né, sabe, às vezes, quem gosta, né, fala assim, quer saber quem que é ele, o que ele fazia e tal. Mas eu acho que é legal porque dá um nome, né. Então, aí você pode usar essas estratégias que estão sendo criadas e botar em prática. Mas eu acho que a primeira questão é assim que chega, você tem que fazer uma conferência familiar rápida. Isso hoje é uma recomendação de guideline. O Surviving Sepsis Campaign recomenda todo paciente com sepsis, choque séptico admitido em UTI, UTI não, né? Paciente com sepsis, choque séptico precisa definir objetivos de cuidado em até 72 horas. Entendeu? Eu começaria por aí, porque aqui já é retirada de suporte. Aqui no Brasil isso aqui é uma outra etapa. Né? É claro que a gente tem que dar o suporte para a comunicação do fim de vida, mas se a gente começar bem no começo, aí depois de um tempo você vai conseguir chegar nessa segunda etapa. Entendeu? E até isso, não tem como você fazer o estudo da retirada de suporte sem a... talvez tenha, né? Não dá para dizer que não tem, né? Acho que é difícil ser categórico, mas eu acho que é melhor, né? E talvez por isso que a intervenção não foi, assim, uma coisa estrondosa, porque a comunicação talvez já fosse boa, né? Não sei. Lá eles falam que não, assim, ó, não temos mais o que fazer do ponto de vista técnico, ele está partindo, a gente vai dar suporte. Eles são assim, bem direto. Aí, claro que deve ter situações de conflito, mas não é tão frequente, não. Lá é muita prerrogativa da equipe mesmo, sabe? Mas dentro dessa realidade HC, né? Não sei aí no mundo afora se de fato as comunicações são tão efetivas, porque pelo menos da minha experiência que eu vejo é que que as comunicações não são efetivas e até entender esse contexto de limitar o suporte, entender que o fim de vida chegou. Sabe o que eu gosto daqui? A gente tem aqui no HC, no complexo, tá? A gente tem o Brasil inteiro aqui dentro, tá? E vocês vão transitar por isso. Então tem UTI que a comunicação não é inexistente, para próxima de novo. Tem UTIs que é totalmente biopsicossocial ali, como o Faca gostava de falar, tá? Então o pessoal, se comunica bem e tal. Então aqui eu acho que dentro daqui a gente tem vários Brasis, né? Por tantas UTIs. E isso é uma grande riqueza que vocês vão ter. Esse processo é duro, porque vocês vão passar por situações difíceis, mas é uma riqueza grande. E o Brasil também, né? Eu acho que sabendo ter tido muito contato aí fora, eu tive a oportunidade de ver alguns lugares, tem lugares que você assim, às vezes, por preconceito, você não dá nada pro lugar. Mas as coisas vão super bem. As pessoas aprenderam, foram atrás, entendeu? Eu acho que o Brasil é uma heterogeneidade enorme, né? E, enfim, eu acho que exatamente. E mesmo aqui dentro, mesmo na Avenida Paulista, em São Paulo, se a gente for ver, né, a gente tem várias realidades diferentes no mesma região geográfica. Por isso que eu falo que é importante, assim, quando você está numa unidade, você vai criando a cultura daquela unidade. E essa cultura contamina, mas você tem que contaminar para o bem as pessoas, né? Tem que fazer uma contaminação positiva, né? Sobre desfecho, né? Porque aqui eles usaram esse questionário muito questionável, e aí eu estava ouvindo recentemente uma especialista falando sobre um desfecho que era meaningful activities. Então, ela falava especificamente de paciente com demência, e ela pensava, essa medicação ajuda o paciente a fazer uma meaningful activity, ou ele é um antipsicótico que deixa o paciente apático e ele não consegue fazer as coisas, né? Então, eu acho que se a gente começar a pensar em desfechos diferentes e mais centrados no que é importante para o paciente, talvez a gente consiga ter respostas surpreendentes, inclusive em relação a diminuir o uso de medicação. Isso é uma coisa. A outra coisa, que acho que talvez seja meio uma mensagem final, é que é muito difícil você medir num trial randomizado o que acontece dentro de uma conferência familiar. Porque a individualidade é muito grande, a heterogeneidade é muito grande, e isso é muito, né? Então, eu acho que a gente pode ver efeitos grandes, mas às vezes os detalhes e as sutilezas passam. Recentemente, eu recebi um paciente que tinha um glioblastoma multiforme, progredindo, já tinha operado, feito quimioterapia, e ele tinha uma família muito grande que não era uma família brasileira. Então, eles falavam espanhol, eles eram da Bolívia,
E aí eu fui ter aquela conversa que, na verdade, não era uma discussão de valores mais, era uma discussão técnica, era dizer, olha, ele está aqui com uma nova pneumonia expirativa porque a doença está progredindo, e a melhor conduta nesse momento é de uma forma mais paternalista, porque a opção de um full code ali não era razoável, era literalmente fútil. E aí a reunião foi centralizada nos filhos e a mãe estava no meio. E aí, em algum momento, eu percebi que ela não estava entendendo o que a gente estava falando. Aí eu parei a reunião e falei, olha, vocês querem falar o que a gente está conversando para sua mãe? Aí eles falaram, ela olhou e tal, e a reunião continuou. Mas em algum momento, me veio, eu falei, olha, eu não falo espanhol, mas eu vou tentar falar uma coisa para a senhora em portunhol, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, olha, eu nem lembro o que eu falei, olha, não te preocupes, não se quedará solo, estaremos todo ao lado dela, haverá sempre uma pessoa que se importa com ele a seu lado. Essa frasezinha, boboca, assim, fez uma diferença de clima na sala, sabe? E foi uma coisa muito, muito sensível, né? Foi uma coisa, é como se tivesse se tirado um peso. Eu não sei se tem a ver com xenofobia, com experiências anteriores, mas as frases, alguém se importa e ele não vai estar sozinho, para um paciente que, conforme a doença avança, começa a ser desprezado, por esse não tem mais o que fazer, olhado de lado, me dá a impressão que isso fez um mundo de diferença. Então, eu acho que a gente tem que ser muito sensível a qual é a preocupação de quem está do outro lado. E com a pandemia, essa história do morrer sozinho ficou uma grande coisa, né? Eu lembro que eu fiz uma reportagem para a Rede Globo, em que eu falava uma coisa que acho que foi até o Daniel que falou pela primeira vez, que, olha, na nossa unidade, vocês podem achar que o paciente está sozinho, mas ele não está. Tem uma equipe que se importa muito com ele. E eu recebi um áudio de uma amiga chorando, assim, ela os primos falando, Sabrina, eu vi sua reportagem e eu sofri muito esses meses todos, porque eu achei que minha avó tinha morrido sozinha. Mas agora eu percebi que ela não morreu e a equipe do hospital era muito atenciosa. E eu acho que tinha alguém com ela que se importava. Então, eu acho que a técnica é extremamente importante, a sequência é extremamente importante, mas o nosso preparo e a nossa disponibilidade, inclusive emocional, é algo transformador. E não é transformador para as famílias, é transformador para a gente. Faz a nossa prática ter muito mais sentido. Quer falar? Também. Não só, assim, meio também indo na linha um pouco do que a Sabrina falou, né? Acho que a gente tem que lembrar, a gente pratica muito medicina baseada em evidências, isso é muito importante, mas que os estudos randomizados, eles não são a solução para todas as coisas na medicina em todos os contextos, né? Principalmente, muitas vezes, nessas situações extremas de comunicação e tudo, se você for pensar na psicologia, a própria psicologia, ela tem múltiplas abordagens diferentes, múltiplas linhas. Você tem a TCC, que é um pouco mais baseada em evidências, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, mas que ela compreende uma faixa muito estreita de um mundo de abordagens que se tem na psicologia, que a grande maioria delas não é baseada em evidência, na verdade, porque muitas vezes são coisas que não são... se você não consegue controlar as variáveis a ponto de poder fazer um estudo randomizado e ter evidências de alto nível para isso, né? E acho que muitas vezes a relação humana que a gente tem na UTI com as famílias e com os pacientes, ela transcende um pouco essa parte científica, assim, né? E aí eu achei muito legal um ponto que a Bruna trouxe no final da aula, que é algo que eu pensava muito quando eu estava na residência também. E a gente passa aqui nas UTIs com chefes, cara, com o Marcelo, com o Leandro, com o Bruno, com a Sabrina, cara, com pessoas que a gente fala, putz, a gente nunca vai saber do tanto que essas pessoas sabem, e aí a gente, tipo, tá ajudando a cuidar dos pacientes, mas a gente sabe que no fundo as contas são deles e tal, mas para esses pacientes que muitas vezes internam aqui, principalmente nesse período da pandemia, que a família, por exemplo, não vinha aqui, não conhecia ninguém, não vinha pessoalmente falar com ninguém, e o paciente ficava aqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, internado, e ele falecia, e aí você, como residente, foi a única pessoa que conversou com a família durante esses 2 meses, a longo prazo, a única pessoa que vai ter uma importância no desfecho aí dessa história é você. Assim,
o impacto todo que vai ficar para essa família, para esse familiar, para todas essas pessoas, vai vir da comunicação que vocês tiveram durante esse tempo. Assim. Então, essa oportunidade que vocês têm de ter esse contato com as famílias é muito importante. Então, valorizem ela e assim, estudar a comunicação e se aprimorar nessa parte é uma coisa que vai fazer muita diferença para as famílias e para os pacientes que vocês cuidarem. Gabriel, Camila, alguma dúvida? Estão ali, mas não sei se... Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, foi muito bom. Não? Agora a gente consegue ouvir, Gabriel, se você falar. Tá bom. Beleza. Bom, muito bem, pessoal. Parabéns aí pela apresentação. Sabina, muito obrigado pela presença. Com certeza enriquece muito a nossa discussão. Obrigado. Olha.